Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Eu quero já deixar muito claro que eu não estou complementando a mensagem do pastor Cleverson, que foi preciosíssima. Deus abençoou muito a nossa vida. Nós aprendemos e fomos muito desafiados acerca do amor, de entendermos esse DNA que está dentro de nós, em Jesus, e como é importante a gente estender a questão do amor. Mas eu quero também usar o mesmo capítulo, não os mesmos versículos, para falar com os irmãos hoje à noite acerca de tudo que nós precisamos saber da nossa amizade com Jesus. João, capítulo 15, versículo 15. Vou ler numa versão mais convencional e depois na linguagem de hoje. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Na linguagem de hoje diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva e que tem poder de transformação, penetre os nossos corações. Ó Deus, aprofunde, Senhor, na nossa vida. Ó Deus, e gere as mudanças de atitude que o Senhor espera que a gente tenha diante do Senhor e como resposta à Tua palavra e aos Teus ensinamentos. Que o Teu Espírito, Deus, que é capaz de comunicar o que está no Teu coração para o nosso coração, faça essa obra, Senhor, que nós que compartilhamos a Tua palavra somos conhecedores que não podemos fazer. Transmite, Senhor, o Espírito, ó Deus, da Tua palavra, que é o Espírito da verdade, do amor, Deus, e faz com que essas coisas sejam geradas em cada um de nós. Deus, muda um pouco mais a nossa vida, nos faz relembrar as coisas que o Senhor já nos tem dito, nos abençoa um pouco mais nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero, talvez você me veja olhar muitas vezes para as minhas anotações, porque eu depois que escrevi essa palavra que Deus foi ministrando ao meu coração, eu percebi que tinha muito mais da palavra de Deus do que qualquer coisa que eu quisesse falar para vocês. De modo que toda vez que eu olhar muito para o papel, eu estou lendo só e tão somente a palavra de Deus para você. Não são as minhas palavras. E então eu queria que você soubesse disso, tá? E na verdade esse texto fala de um privilégio que nós temos, porque Jesus aqui conversando com os discípulos deixa muito claro que nós não somos apenas servos de Deus, como nós sabemos que somos, não somos apenas, e não é tão apenas assim, porque isso é grande demais, mas não somos somente filhos de Deus, mas Jesus diz aqui que nós somos amigos, ou nós deveríamos ser amigos de Deus e de Jesus. Podemos ser amigos de Jesus. E aos amigos, Jesus diz o seguinte, que com essas pessoas, Ele tem prazer de compartilhar as coisas que Ele ouve do Pai. Isso não era uma experiência só daquela época dos discípulos. É dos nossos dias. Jesus tem alegria, tem prazer em compartilhar comigo e com você as coisas que estão no coração do Pai. E a Bíblia deixa claro isso, para que não haja realmente assim sombra de dúvida de que é possível uma intimidade, uma comunhão com o Senhor que vai além de você fazer as coisas para Deus, ou ter convicção da sua identidade. É possível que você tenha uma comunhão viva e que Deus vá se relacionando no tete a tete, pessoalmente com você, sabendo do que você está vivendo, e isso é muito bom, isso é muito importante.
desejo de Jesus não é só que você se relacione com Ele através da palavra, no sentido de você ler, estudar e se alimentar, mas é de que você o ouça falar no seu coração e responda prontamente a tudo que Ele lhe mostrar. Porque existem planos que são gerais que estão nas Escrituras, mas existem planos que são específicos para a sua vida. E não nesse texto, mas num texto paralelo, Jesus, quando indagado acerca das pessoas da família dele que queria conversar com ele enquanto ele estava falando numa residência acerca do reino de Deus, ele diz o seguinte: olha, quando chegam para ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, eles querem falar com você. Jesus olha para as pessoas e diz assim: a minha mãe e os meus irmãos são as pessoas, todas aquelas pessoas que fazem a vontade do meu Pai. Então, o amigo de Jesus é aquele que dá ouvidos a Jesus, presta atenção nas palavras de Jesus e responde a Jesus com consideração. Com essas pessoas, Jesus tem prazer de compartilhar. Com essas pessoas, Jesus quer alertar. Para essas pessoas, Jesus quer dar avisos que são relevantes. E por que que Jesus faz isso? Por que que Ele compartilha coisas que Ele pensa, que Ele planeja, e coisas que Ele ouviu do Pai com seus amigos? Porque Ele ama os seus amigos. Porque Ele é bom com seus amigos. Porque Ele é justo com seus amigos. Ele não quer que os seus amigos sejam expostos a situações e pegos de surpresa. Então Ele avisa com antecedência. Mas não é só isso. Jesus compartilha com seus amigos, porque Ele sabe que os seus amigos não compreendem todas as coisas. Que nós, como amigos de Deus, mesmo nós que nos assumimos como cristãos e nos assumimos como discípulos de Cristo, somos falhos, pecadores, frágeis e limitados. Por isso Ele nos avisa. Vez por outra Ele nos avisa muitas coisas. E também avisa a humanidade como um todo, porque Ele ama a sua criação. Mas existe uma outra causa porque Jesus tem alegria em dizer: olha, vocês não são meus empregados somente, vocês não são os servos do Pai meu, vocês não são meus irmãos apenas, porque somos um, vocês são meus amigos. Por que que Ele diz isso também? Pedro dá uma dica, uma ideia acerca disso, e ele diz assim: não se esqueçam do óbvio. Amigos, com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um de nós, a cada um das pessoas que estão nesse mundo, mais tempo para mudar. Em outras palavras, Deus está aguardando, isso sim é uma coisa que eu penso, que eu creio, Deus está aguardando para que Ele passe a régua, feche o tempo e tudo mais, que o seu último filho nasça nessa terra, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Porque nessa mesma passagem de João 15, que a gente leu apenas o versículo 15, Jesus deixa claro que quando a gente perde a capacidade de ser útil, a gente se torna como um ramo infrutífero que não serve para nada e que pode ser cortado e que pode ser lançado fora para queimar, para acender churrasco, para qualquer coisa. Lembrei do Carlinhos, quando ele dava o testemunho no domingo passado. Por que que Deus tem que nos deixar nessa terra? Eu pensei nessa palavra, porque será que nós somos úteis? Então, queridos, Deus não voltou ainda, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele tem providenciado muitos avisos, muitos sinais. E com isso dizendo para mim e para você o seguinte: presta atenção, abre os olhos. Irmãos, amigos, fiquem alertas, vigiem, orem, porque é o seguinte: as provações vão vir, vão se intensificar, as tentações que se originam no maligno, no diabo,
vão se intensificar. E elas estão vindo a galope, elas estão aumentando, elas estão chegando em ritmo acelerado. Quanto mais o tempo passa, mais o espaço de tempo é diminuído. Deixa eu colocar isso de uma forma diferente. Uma hora eu quero compartilhar sobre isso. Os sociólogos diziam que entre uma geração e outra geração, lá na antiguidade, levava-se 40 anos. Depois passou um tempo, séculos, agora eles chegaram e disseram o seguinte: não, é a cada 25 anos que as gerações mudam. E você sabe o que eles estão dizendo nos nossos dias, nos dias atuais? Que a cada 10 anos nasce uma nova geração. O tempo está correndo. O fim está chegando. E a primeira coisa que eu quero relembrar você acerca de um dos avisos importantes que Jesus dá, que eu queria considerar com você nessa noite, que ele já compartilhou conosco, e o pastor Cleverson acabou de usar essa frase aqui, quando ele estava aqui em cima falando com a igreja, é que nós estamos vivendo em tempos difíceis e vivendo com gente complicada. Presta atenção, vou repetir. O mundo vai se tornar cada vez mais difícil de ser habitado e cada vez mais eu e você vamos ter que lidar com gente mais complexa, mais revoltada, mais difícil, mais endiabrada. Desculpa usar essa expressão. Olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: não seja ingênuo, filho, não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. E aí eu fico pensando, aí ele diz assim: à medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando, e aí ele vai entrar numa descrição de uma série de coisas ruins que estão sendo aumentadas no coração das pessoas. Mas quando ele diz isso para Timóteo, olha, o fim está se aproximando, meu Deus, lá atrás ele estava dizendo que o fim está se aproximando, quanto mais agora. Nós estamos mais perto do fim cada vez mais. E lembre-se do que eu li agora há pouco que Pedro fala, não pense que Deus ficou gagá, esqueceu do tempo ou das promessas. Aí ele diz, esse tempo difícil, olha o tipo de gente com quem vocês vão ter que lidar, é gente egocêntrica, não está nem aí com ninguém, que o mundo se exploda, sou eu comigo mesmo. Gente louca por dinheiro, doida por dinheiro, gente que só quer saber de farra, festeira, fanfarrões, diz a palavra, gente que tem uma arrogância gigantesca, profanos, desafiando Deus abertamente, em público, desmoralizando Deus, tentando desmoralizar Cristo, como se isso fosse possível. Gente que não tem respeito com os pais, cruéis, grosseiras, gente que é interesseiro, sem nenhum escrúpulo, que não aceita nada, que é irredutível. Você fala uma coisa, ele não quer ouvir. Gente que gosta de mentir, caluniador, sem autocontrole, tudo domina essa pessoa. Qualquer coisa ela embarca, qualquer coisa ela se vê como uma pessoa dominante, livre, eu faço o que eu quero, mas na verdade é uma pessoa escravizada. Gente que é selvagem, cínico, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Timóteo, os dias estão ficando difíceis. Sabe de uma coisa, filho? Eles vão fazer da religião um espetáculo. Mas nos bastidores se comportam como animais. E aí Paulo dá um conselho. Diz assim, fique longe deles. E aqui eu quero colocar uma coisa que eu entendo. Só há uma razão para a gente se infiltrar, entrar de cabeça nesse mundo perdido. Onde tem gente vivendo desse jeito e aumentando a sua performance nesse mau caratismo. A única razão é para a gente ser luz, sal, para falar do amor de Jesus, para proclamar o Evangelho com ousadia, com coragem e assumindo quem nós somos. Porque se nós estivermos aí, como agente secreto, mais lá do que junto com a videira, andando junto, fazendo as mesmas coisas. Paulo já disse, não a Timóteo, mas à igreja de Corinto, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou nós, como cristãos, seguidores de Jesus, assumimos a nossa
identidade, falamos quem nós somos, o que nós pensamos, sem medo de levar pedrada, chicotada, revés, cara de quem despreza você, ou então se nós ficarmos calados ali como uma luz embaixo da mesa, as trevas vão sobrevir à nossa vida. Agora ouça o que Jesus falou. Essas eram palavras de Paulo. Jesus disse assim, ainda em João 15, se o mundo mal os odeia, lembrem-se de que antes de tudo ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Mas como escolhi vocês para viver em sintonia com os termos de Deus, não mais nos termos do mundo, o mundo vai odiá-los. Quando isso acontecer, lembrem-se de que os empregados não recebem um tratamento melhor que os patrões. Se eles me agridem, certamente irão agredi-los também. Se eles fizeram o que eu disse, farão o que vocês disserem. Eles vão fazer tudo isso a vocês, por causa do modo com que me trataram, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e explicado tudo tão claramente, eles não teriam culpa, mas na situação atual, eles não têm desculpa. Odiar a mim é odiar o Pai. Odiar a mim e odiar o Pai é a mesma coisa. Se eu não tivesse feito tudo o que fiz entre eles, obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados. Que obras são essas, irmãos? Quem nasceu como Jesus nasceu? Ok. Alguém vai duvidar do nascimento de Jesus. Quem viveu como Jesus viveu? Quem morreu como Jesus morreu? Quem disse o que Jesus disse, chamando para si toda a responsabilidade? Quem ressuscitou como Jesus ressuscitou? Quem ascendeu aos céus como Jesus ascendeu? O que o mundo precisa mais? O que nós cristãos precisamos inventar? Nada. A mensagem foi dada. O evangelho tem sido proclamado. Mas eles, Jesus continua, viram os sinais, os avisos da parte de Deus, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. É interessante, eles confirmaram a verdade das Escrituras deles, onde está escrito, eles me odiaram sem motivo. Aí Jesus diz o seguinte mais, no capítulo 16, do versículo 1 a 4 e o versículo 33, eu estou dizendo essas coisas para vocês. Que bacana, Jesus nos ama, está nos avisando, é nosso amigo. Eu estou dizendo essas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. Nossos dias, irmãos. Vocês serão expulsos das sinagogas. Nossos dias. Talvez você diga, eu não sou judeu, eu não ando em sinagoga. Mas se você reportar a estrutura da sinagoga para os nossos dias, vamos imaginar, Jesus está lidando com um povo judeu, falando para pessoas que tinham saído do judaísmo, mostrando o reino de Deus. Traz para os nossos dias. É fácil. Muitas pessoas estão sendo expulsas das suas igrejas, prédios, estruturas, e das suas igrejas dentro dos lares. Se você abrir a internet e procurar lá informações cristãs, notícias gospel, você vai se deparar todos os dias com novidades. Uma delas que eu li recentemente, há 2, 3 semanas atrás, é que em alguns países, em lugares onde as pessoas se reúnem nas casas, eles estão sabendo, vizinhos estão dedurando os caguetas, o X9, sei lá, X10, 15, X1, X alguma coisa, e os caras estão chegando de surpresa, pegam, batem nas pessoas, confiscam as escrituras, batem nas mulheres, queimam, tiram e proíbem que eles se reúnam naquela casa de novo e ficam vigiando. Haverá um tempo, continuando, em que qualquer um, presta atenção nisso, que matar vocês, irá pensar que está fazendo um favor para Deus. Não é difícil a gente ver isso. Você acha que o pessoal que está degolando seguidores de Jesus, mundo afora, que essa turma está fazendo isso simplesmente porque eles são endemoniados? Porque eles são maus? Estão influenciados
com certeza pelo inimigo, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eles estão fazendo o que é a missão do inimigo. Mas, no fundo, eu acredito que alguns deles estão achando que eles estão fazendo aquilo para agradar a Deus. E não fui eu que disse isso, foi Jesus dizendo que haverá um tempo em que eles pensam que matar é um favor que eles fazem para Deus. E eles farão isso porque nunca entenderam de verdade quem é o Pai. Digo essas coisas, disse Jesus, para que quando chegar a hora e tudo começar, vocês, meus amigos, estejam avisados e preparados. Então, finalmente acreditam? De fato, vocês estão prestes a se dispersar. Irmãos, eu não vim aqui essa noite dizer que eu sou profeta do Apocalipse, não. Mas o que você acha que vai acontecer com o mundo? Vai acontecer o que Jesus disse, o bicho vai pegar. E vai chegar uma hora que vai pegar aqui no Brasil também. Não tem como a gente achar que não vai. Vai. O fim dos tempos é assim. A história se repete. Quem é seguidor de Jesus de verdade, em algum momento não vai ser compreendido. Porque você não vai se dobrar. E isso incomoda. Ser diferente, pensar com a mentalidade de Deus e contra a cultura que está no mundo, incomoda. O mundo precisa da maioria. Jesus precisa dos que são fiéis. Cada um, continua Jesus, tratará de salvar a própria pele nesses dias, e para isso terá de me abandonar. Mas não serei abandonado, o Pai está comigo. Eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades. Fiquem firmes, eu venci o mundo. Essas palavras estão na sequência da mensagem que o pastor Clevson pregou a semana passada. Quem me ama, me ouve e anda comigo, me obedece, disse Jesus. E quem anda comigo vai ter problema. Sabe o que eu gosto de Jesus? Desde a época que eu me converti, quando eu tinha 18 anos, é que nunca, graças a Deus, pelas pessoas que levaram o Evangelho na minha casa, pela comunidade que eu cresci, que é essa que eu faço parte, hoje sou um dos pastores, me omitiram de que andar com Jesus era algo que tinha um alto preço para ser pago. Graças a Deus, eu nunca achei que andar com Jesus tudo vai bem, vai ser um rio de flores, um mar de flores. Não importa. E eu aprendi isso cedo porque logo que eu me converti foi exatamente o tempo que eu entrei no exército, já tive que sofrer de treinamento que todo mundo que faz serviço militar sofre mesmo. Depois já fui para seminário, que também já sofre mais um pouco, e por aí vai. Então assim, que bom que o evangelho que me pregaram é esse evangelho mamão com açúcar, onde você se converte, você fica rico, fica lindo, fica curado, o cabelo cresce, você é careca, e tudo fica maravilhoso. Esse evangelho não tem graça. As palavras de Jesus são desafiadoras. E olha o que Pedro diz assim, bom, você fala então, poxa, quer dizer que se eu me converter, o negócio vai pegar? Em algum momento vai. Provavelmente alguns que dizem que são seus amigos e não são de verdade vão te abandonar. Será que a gente tem que se apavorar? Quando essas coisas começarem a acontecer, Pedro diz assim, tenham uma mente tranquila, calma, mas tranquilos, mas atentos, porque o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda, vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Nós acabamos de orar pelas mulheres anônimas, sofredoras. Elas estão nos países lá do Oriente, mas elas estão nas nossas ruas aqui em Foz do Iguaçu, elas estão em todos os lugares. Por isso, Pedro diz, fiquem firmes na fé. Sofrimento não vai durar para sempre.
não na presença de um Deus que é generoso, que tem grandes planos para nós, em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela assim: Deus tem a última palavra sobre a sua vida. Nós não precisamos ter medo. Ah, você diz isso, Zé, porque não é você que estava lá. Eu não sei quem que postou na internet, na galera da igreja no Face, um vídeo que eu já tinha visto essa semana, muito bom, a Lilian viu, outras pessoas viram, Maria José. Veja lá. Uma pessoa que perdeu 2 irmãos entre aqueles 21 que foram degolados. E que disse assim, numa entrevista de rádio: olha, eu e minha mãe perdoamos. E nos sentimos honrados porque no momento em que eles foram degolados, deu para ver na boca deles que eles estavam exaltando o nome de Jesus e dizendo que eles se sentiam privilegiados por morrer por Jesus. E aí o cara da rádio que fazia entrevista pergunta: mas e sua mãe? Se esses caras, desculpe, eu vou te fazer uma pergunta, se esses caras passassem na frente da casa da sua mãe, o que você acha que ela ia fazer? Certamente ela ia chamar eles para entrar dentro de casa, para poder falar do amor de Jesus para eles. Então assim, eu tenho comigo o seguinte, irmãos, eu nunca vivi uma pressão dessa, nunca. Eu já levei pedrada porque eu estava fazendo teatro numa praça. Já levei pedrada, pedrada não tijolada, mas pedrada, jogando pedra, vaiando, porta na cara, não para cima e para baixo. Mas eu sei o seguinte, naquela hora Deus me deu condição. E a gente descobre o poder de Deus na fraqueza, na miséria, quando a gente acha que não existe solução. Eu me lembro que eu aprendi isso no quartel, porque no quartel, quando eu entrei, eu já era atleta, mas eu não sabia que eu tinha tanta força como eu imaginava, pelo menos naquela época, hoje não. Eu lembro que o sargento, quando eu estava fazendo o teste de aptidão física, o TAF que eles chamam, eles ficavam: bora, soldado, bisonho, seu Maria Mole, molenga, bora, rapaz. E eu lá na barra, 8 barras, quase morrendo, e o cara xingando. E aquela raiva vinha assim por dentro, e fazia mais. Fazia barra no chão, apoio, barra. Eu tinha força que eu não sabia que eu tinha. Eu creio que se as coisas pegarem, o Espírito da glória do Senhor vai se derramar sobre mim, sobre você, e a gente vai ter essa ousadia. Com medo na barriga, sem medo, com frio, sem frio. Deus vai nos dar essa capacidade. Deus vai me capacitar. Eu oro por isso. Deus, se eu passar por uma pressão um dia, me ajuda a te honrar. Porque eu sei que se você tiver peito, coragem para andar com Jesus nesses momentos, eu sei que talvez você vislumbre a Jesus como Estevão vislumbrou Jesus de pé, recebendo ele, porque ele estava recebendo pedrada e estava morrendo. A gente está atento, está desprevenido. A gente está com a guarda baixa ou está com a guarda alta? A gente está firme na nossa fé ou a gente está vacilante? Em dúvida entre andar com Jesus ou seguir o que está por aí? Quem tem a última palavra na minha vida? Quem tem a última palavra na sua vida, irmãos? É você mesmo? Sou eu ou é Deus? Eu sei que a situação é séria. Mas existem alguns cuidados que a gente deve ter nesse tempo que é complicado, difícil e que está se agravando. João, na sua carta, disse assim: escute, Deus não pode ser mais claro. Não amem os costumes do mundo. O tempo está pegando. E olha o que João diz: não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. Ou seja, o que o mundo faz, que acha engraçado e bonito, cuidado. O que o mundo considera importante, cuidado. Não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente,
tudo o que acontece no mundo, preste atenção, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo de seguir o próprio caminho. O que é a concupiscência da carne? Eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida. A concupiscência dos olhos, o desejo de querer tudo o que eu vejo. Ah, isso aqui eu quero, isso aqui eu também quero, isso aqui eu também vou conquistar. Cuidado com todas as propagandas e querer ter tudo que o mundo te oferece. E a soberba da vida, ou seja, o desejo de se parecer importante, nada disso tem a ver com o Pai. Tudo isso afasta o Pai do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Então, irmãos, nesse tempo em que as coisas estão se tornando difíceis, talvez para mim e para você, as tentações e as provações sejam não amar o mundo, não sufocar a presença de Deus nas nossas vidas. Porque tem muita gente em nossos dias que seguem a Jesus, pessoas que seguem a Jesus e dizem assim, mas eu não sinto que Deus me ama. Lógico, como é que você vai sentir que Deus te ama? Deus não se compraz, não se alegra em ver um filho dele, que ele espera que responda a ele com amor, assim como ele nos ama, desviando os olhos dele e amando o mundo e tudo que o mundo está colocando aí na nossa frente. Isso é um adultério espiritual. Isso é como se fosse assim, Deus, você é importante, morreu por mim e tal, mas tem muitas coisas aqui nesse mundo que eu quero, que me atraem, mais do que o Senhor me atrai. Então, nós somos os responsáveis por não nos sentirmos amados. Deus ama o mundo. Por que as pessoas, muitas vezes, que não conhecem a Deus, a Jesus, a palavra, nunca viveram uma experiência profunda, pessoal com Deus, acham que Deus nem existe? Porque eles não permitem que o amor de Deus os constranja. Lógico, como é que vai se sentir amado? Quando a gente ama o mundo, a gente asfixia o Espírito Santo. É como se estivesse dizendo para o Espírito Santo, fica na sua. Agora, escuta uma coisa. O mundo é uma prostituta. O mundo não ama você. O mundo não me ama. Quando eu estou falando o mundo, eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando nesse caso aqui, entenda, deixar claro. O que está por aí, o sistema desse mundo. E as pessoas que se deixam dominar por esse sistema, não te ama. Ama o que você tem para dar. Ama porque você tem status. Ama porque isso, porque aquilo. Mas se você perder tudo que você tem, essas coisas que João fala ali, soberba da vida, concupiscência da carne, dos olhos, tudo isso que no mundo brilha, que é valoroso, a maioria dá as costas. A maioria dá as costas. E quando não dá as costas, te dá uma solução para aquele momento de falência que vai te afundar mais ainda. Está mal, piorou a tua vida? Vamos encher a cara. Vamos fumar um bagulho. Vamos esquecer isso aí, vamos aproveitar a vida. E você se atola mais. O mundo é como uma prostituta nesse aspecto. Não é de ninguém. O amor que o mundo dá é um amor que é barato. É um amor que é fugaz. Fugaz é um amor que está com você e de repente não está mais. É um amor que evapora rápido, que é volátil. É como lança perfume para um viciado que ele dá uma cheirada, de novo, porque é muito rápido. O mundo nos trata assim. Por outro lado, amar a Deus, ser amado por Deus, amar as pessoas, como nós ouvimos domingo passado, faz com que a gente se sinta amado continuamente. É um amor que é garantido, é um amor que nos assegura para hoje e para a eternidade. E João continua falando, aliás, João mesmo, não Jesus, o seguinte: meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem, examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Olha só, é Jesus, Deus, através da palavra, usando o apóstolo João, para nos avisar. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Nem todo mundo que fala que vem de Deus, vem de Deus. Há muito pregador mentiroso mundo afora.
não entenda aqui pregador como um pastor. Há muito comunicador mentiroso. De muitas religiões, de muitas filosofias, de muitas coisas. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? João diz, quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo e é comprometido apenas com Ele, como Senhor e Salvador, quem admite que Ele é o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real, o pastor Jimmy falou sobre isso, o gnosticismo. Ele veio, Jesus como uma pessoa real, de carne e sangue, ele não é fantasma. Quem vê isso, quem declara isso, quem vive isso, esse vem de Deus e pertence a Deus, mas quem se recusa a confessar Jesus não quer nada com Deus. Ah, eu amo Deus, eu amo, e não é uma confissão de boca, é uma confissão pela boca, que flui de um coração que crê. Isso é confessar Jesus. Esse é o espírito do anticristo, que está aí fora, que vocês ouviram que viria, disse João. Pois bem, ele, esse espírito do anticristo, já está por aí, mais cedo do que nós pensávamos. Ora, irmãos, se naquela época o diabo já estava enganando tanta gente, nos dias dos discípulos, com aquela mentalidade maluca daquele povo doido, com a mente obscurecida, querendo enganar os discípulos de Jesus, que já tinham vivenciado tantas coisas poderosas, imagina nos nossos dias. O diabo faz tudo para sofisticar a falsa mensagem dele, distorcer tudo que é de Deus, para poder destruir os seguidores de Jesus. Ah, por quê? Porque quem não está com Jesus, já está na mão dele. Mas quem está com Jesus, ele ainda quer afetar. Porque se ele afetar a minha vida, ele mexe com a estrutura da minha família. Se ele afetar a vida da minha esposa, ele mexe com a estrutura da minha família. Se ele afetar a minha filha, ele mexe com a estrutura da minha família. Assim é com você. Por isso que ele está de olho em mim e você. E Jesus disse assim, eu vi o Satanás caindo do céu. Eu vi ele caindo do céu como um clarão de um relâmpago. Indo sobre a terra. E nós que somos filhos de Deus, sabemos que quem nega Jesus está vivendo sob o domínio e a influência do inimigo. Eu não estou dizendo que está possuído pelo inimigo, mas eu sei do que eu estou falando porque eu já estive fora dos caminhos de Deus. Não depois que eu me converti, mas antes. Eu nasci fora dele, vivi 18 anos fora dele, e depois que entrei, nunca mais saí. Porque eu tenho medo e temor. Eu tenho as duas coisas, medo e temor. Medo de desagradar a Deus, temor em relação a Deus, e sei que se eu abrir a guarda, o diabo vai me destruir. Talvez você questione, mas por que eles estão sob esse domínio? Será que a gente não está sendo forçado a dizer que as pessoas estão sob domínio? Não! A resposta Paulo dá é porque Satanás cega. Satanás, que é o Deus desse mundo pecaminoso, cega e torna as pessoas incapazes de ver a glória do Evangelho, que já brilha. Aí você diz, então eles estão perdidos? Não. Se você foi achado, a resposta é Jesus. Jesus que tem poder de curar as pessoas da cegueira espiritual e de liberar as pessoas do domínio das trevas. Mas há muito coração duro, há muito coração de pedra. É triste, irmãos, mas a maioria ainda despreza os avisos de Deus, ainda despreza a amizade com Deus. A maioria no mundo ainda quer ostentar que é um conquistador. Eu estou em paz, o mundo pode acabar, eu estou tranquilo. Ixi, pode acabar o mundo que eu estou de boa. Que mentira, que engano. A gente sempre lembra disso, né? Põe essa moçada dentro de um avião, manda o piloto dar um rasante lá e virar de ponta para baixo. Você vai ver todo mundo gritar pedindo, Deus, Deus, meu Deus, meu Deus. Não está de boa nada. É só mudar a gravidade no nosso corpo que a gente fica amarelo. Mas as pessoas querem dizer que estão de boa, estão tranquilas.
estou seguro. E dizem isso até negando a Deus. Para mim, Deus nem existe. Olha que arrogância. Deus não existe, Deus não está nem aí com o mundo. São os próprios deuses da sua própria vida. Se autodenominaram Deus. Só que tem uma coisa, nenhuma percepção humana, nenhuma experiência humana, nenhuma ideia humana vai prevalecer contra os avisos que Deus tem dado ao mundo ao longo dos séculos. Nós estamos caminhando para o fim. Eles não sabem, muitas vezes, é que se eles forem resistentes até o final, e esse é o pecado mortal, esse é o pecado imperdoável, se eles resistirem a Deus, a Jesus, se eles negarem Cristo até o último segundo da vida deles, o que eles não sabem é que Deus não vai suavizar, não vai amenizar as consequências das escolhas que eles fizeram. Há uma palavra em Atos capítulo 17, do versículo 30 e 31, que diz assim: Deus, até agora, não levou isso em conta, pois eles não conheciam muita coisa. Mas esse tempo passou. O desconhecido é agora conhecido. E Deus está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também já indicou o juiz, confirmando diante de todos quando o ressuscitou dos mortos. O juiz dos vivos e dos mortos é Jesus. O juízo está a caminho. E quando ele chegar, não tem mais nada para fazer. Quem está com Jesus vai ser recompensado. Quem não está com Jesus vai ser condenado. Essa é a verdade. Todo mundo vai ter que encarar as consequências da sua vida. O que nós vamos fazer? Estou terminando. O que nós vamos fazer? Sabemos disso. É verdade, tudo vai piorar. Nossa, como você é pessimista. Não, eu só creio nas palavras de Jesus. Eu não quero me enganar nem me iludir com o mundo. Enquanto Deus puder nos dar liberdade, amém, vamos desfrutá-la. Mas não achemos que a liberdade vai ser uma coisa permanente. O que nós vamos fazer? Apenas admitir? Não. Ver o espetáculo de pessoas morrendo sem Cristo? Não. Cruzar os braços para a realidade do mundo e falar: é isso mesmo, não querem Jesus, que morram. Não. Negar que isso é verdade? Que o que Jesus disse é uma realidade? Não vamos negar. O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, a gente vai fazer, sabe o quê? Agradecer a Deus. Deus, como é bom ser seu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus é muito bom ser seu amigo. É muito bom conhecer o que o Senhor pensa. É muito bom saber que o Senhor me salvou. É muito bom saber que eu não vou para o céu por méritos meus, porque eu sou pecador. É muito bom por ter relacionamento com o Senhor, contar com a sua companhia em todo momento. É muito bom ter igreja. É muito bom ter gente buscando o Senhor junto comigo. Vamos agradecer a Deus. Acho que é a primeira coisa que a gente pode fazer, para não se tornar pessimista, julgador. Obrigado pela salvação. Obrigado por sua bondade em me falar, me fazer entender que as coisas não vão ser fáceis. Mas também nós devemos continuar orando e vigiando. Porque se por um lado a gente pode ser grato, por outro nós podemos ser prudentes. Obrigado, Deus, você é muito bom. Ei, paz, príncipe da paz, tão bom. Pum! Um raio em cima de mim. Não. Obrigado, Deus. Mas eu estou atento. Fique tranquilo, como Pedro falou, mas fica atento. Ore, vigie, sentinela, acorda, porque senão a gente pode estar pegando um caminho que é um desvio. Vamos observar os avisos que Deus deu. Deus está falando com a gente, vamos observar isso. Porque se a gente observa, a gente evita o perigo, evita o buraco, evita as imprudências, evita colocar em risco a nossa vida com Deus e da nossa família, que se desestruturaria se a gente pegar o caminho da ovelha perdida. Vamos também continuar proclamando o Evangelho. Terminando com isso. Porque muitos ainda serão salvos. Eu creio que muitos serão salvos. Como eu não sei quem são eles, eu e você precisamos proclamar, falar, dar testemunho de vida, ser amigo,
servir, orar, se dispor, estar junto, estudar a palavra junto, ficar ombro a ombro, crescer junto na fé. Vamos proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Anunciar o Evangelho, Paulo disse para Timóteo, seja no tempo certo ou não, anuncie o Evangelho, com sua boca, com a sua vida. Anuncie o Evangelho. Procure convencer as pessoas, não na marra, mas convencer mostrando o que Deus pensa, mostrando o que a Bíblia diz, mostrando que a Bíblia não é um conto, que ela é um fato real. Temos que tentar convencer as pessoas. Se nós não tentarmos convencê-las, embora a gente saiba, e eu sei disso, que é o Espírito Santo que faz essa obra, mas nós podemos falar para as pessoas, olha, sabe por que eu creio? E mostrar. Se necessário for, vamos repreender em amor, vamos animar, vamos ensinar, vamos ser pacientes, ainda que a gente seja rejeitado. Por fim, a gente está pronto para esse tempo difícil? Está pronto para a volta de Jesus? Está pronto para colher sementes para o Senhor? Pedras que se tornarão pedras vivas? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que não é uma palavra animadora, mas é uma palavra de alerta. E era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Queria que vocês colocassem de pé para a gente orar. Feche seus olhos. Saída para a nossa vida é continuar no discipulado com Jesus e com as pessoas que nos ajudam a crescer. Saída para a nossa vida é continuar atento para a voz do Senhor. Se há alguém aqui que ainda não fez um compromisso com Jesus, que não rendeu a sua vida a Jesus, pense nessas coisas que eu compartilhei com você essa noite. Converse com a pessoa que te convidou para vir aqui. Peça para ela orar com você, tire algumas dúvidas. Mas saiba que Jesus é a única saída. Se você se render a Ele, você vai estar seguro eternamente. Mesmo que a gente viva num tempo difícil, com gente que é muito complicada. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela amizade, Jesus, que você tem com cada um de nós. Obrigado por nos alertar, nos mostrar a realidade desse mundo. Obrigado, Senhor, porque tudo isso é demonstração do Teu amor, do Teu cuidado, de que o Senhor está perto, de que os Teus olhos estão atentos e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor já lá atrás nos alertou. Há tantos anos o Senhor vem falando sobre essas coisas. E cada geração, Deus tem que suportar a sua turbulência, a sua tribulação. Ó Deus, tem que suportar o ódio muitas vezes, a perseguição. Ó Deus, a alienação. Senhor, tem misericórdia, que o Senhor encontre nos nossos dias pessoas que são do Senhor de coração e de verdade. Que a fileira daqueles que estão, Deus, dando a sua vida por amor a Jesus, aumente. Não a fileira dos que vão morrer, mas a fileira daqueles que vão, Senhor, viver para o Senhor. E se morrer for necessário, vão fazer isso, Deus, com coragem, com ousadia. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor continue limpando essa videira, que é a igreja, figura da igreja nos nossos dias. Limpe, Deus, a igreja, limpe os ramos, para que a gente continue dando muito fruto, e frutos que permaneçam e glorifiquem o Teu nome. Pai, essa é a minha oração, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Nos abençoa nessa semana, Pai, nos faz vitoriosos nessa semana, mais íntimos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que você desse um abraço em 3 pessoas, 4, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.